para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão. Bem-vinda, irmã. Alexio Divina, o nosso momento de oração pessoal com a palavra de Deus a cada novo dia. Nós nos reunimos aqui no canal da RCC BH para buscarmos juntos esse alimento da palavra dentro do café da manhã reforçado que a RCC BH oferece para você com a Alexio Divina, com a oração do Santo Terço, com a Santa Missa celebrada pelo Padre Gilson. E assim nós começamos bem o nosso dia, firmados na palavra, firmados na presença de Jesus, daquele que é o sentido da nossa vida e da nossa existência. Mas quem não pode de manhã cedinho começar o dia assim, porque já tem os afazeres, que faça então a meditação, a leitura, a contemplação, o mergulho na palavra de Deus em oração pessoal durante a tarde, depois do almoço, à noitinha, antes de dormir, não tem problema. O mais importante é pararmos para a nossa oração pessoal com a palavra de Deus a cada novo dia, como estamos fazendo neste dia hoje, dia 24 de agosto. Estamos na segunda-feira da 21ª semana do tempo comum. E hoje na igreja é dia de festa. Celebramos um dos apóstolos. Hoje é festa de São Bartolomeu Apóstolo, também chamado de Natanael, veio lá de Caná da Galileia, né? E celebrar apóstolo é isso, é celebrar realmente a nossa raiz, porque nós temos uma raiz, nós temos um alicerce, a nossa fé está alicerçada nos apóstolos, mas celebramos também a nossa ligação com Jesus de Nazaré, a nossa ligação com os mistérios do céu, como nós vamos ver no texto de hoje. Por isso, então, irmão, tome a sua Bíblia, irmã, tome a sua Bíblia. Vamos reservar os nossos momentinhos, então, para estarmos a sós com Jesus. O texto de hoje é o Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 45 a 51. João 1, 45 a 51. Já vou pegar a minha Bíblia e proclamar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E porque somos filhos, herdeiros, invocamos a presença do Espírito Santo no meio de nós. Vem, Espírito Santo, toca no meu coração, toca na minha alma, toca na minha vida. Venha ao encontro, Espírito Santo, das necessidades da minha alma, da maneira com que eu começo essa semana, os desafios desta segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas também as graças, as vitórias. Vem, Espírito Santo, iluminar o meu dia, iluminar a minha semana, iluminar a minha vida com o poder, com a força, com a graça, com a luz da palavra de Deus neste dia. Espírito Santo, arranca do meu peito o coração de pedra e me dá um coração novo, cheio de amor, cheio de alegria, cheio da graça de Deus. Amém. Que maravilha, irmãos. Alexio Divina, como você sabe, ou se você que está chegando hoje aqui no canal da RCC BH para acompanhar com a gente a Alexio Divina, ela é um método de oração com a palavra muito antigo, mas que hoje ainda é muito importante e muito usado na igreja, composto de 4 etapas, de 4 degraus espirituais que vamos percorrendo juntos até chegarmos mais perto de Deus. O primeiro degrau é a leitura, em que vamos procurar perceber o que o texto diz. Vamos lá, então? Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse:
De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para a composição da cena. Você pode reler o texto, você pode fechar os seus olhos e tentar imaginar o que estava acontecendo, o que nós acabamos de ler. Procurar perceber a fisionomia dos personagens, as reações, tantos diálogos nesse texto de hoje, tantos diálogos profundos, tantos diálogos tão ricos. Então vamos começar voltando aqui no início do texto. De acordo com o Evangelho segundo São João, Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista no Rio Jordão e estava na primeira semana missionária, chamando aí os seus primeiros discípulos, inaugurando a sua vida pública. Voltou, foi batizado, voltou para sua casa. E lá na Galiléia estava chamando os primeiros discípulos. E aí como é que o texto de hoje começa? O texto de hoje começa com Filipe. Filipe, alguém que tinha sido recém-convertido, que há pouco tempo tinha tido um encontro com Jesus, tinha ouvido falar de Jesus. E Filipe, naquele entusiasmo do primeiro amor, naquele entusiasmo de ter se encontrado com aquele que vai ser o Salvador, ele vai correndo contar a boa nova para Natanael. Então, os dois personagens, Filipe que vai contar e Natanael que vai receber aí o anúncio. E quem que era Natanael? O próprio Jesus fala. Um israelita de verdade, muito conhecido da palavra, talvez sabia mais da palavra do que o próprio Filipe. Filipe talvez não conhecia Jesus ainda a fundo. Então Filipe falou: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas disseram, encontramos Natanael. É Jesus de Nazaré, o filho de José. Aí Natanael, que era mais esperto, se fosse mineiro, ia falar uai. Mas na palavra fala que não vai vir de Nazaré. Nazaré é aqui na Galiléia, aqui pertinho de Caná, de Cafarnaum. A palavra fala que o Messias vai vir lá da Judéia, de Belém. E fala que vai nascer de uma virgem. Como é que fala que ele é filho de José? Então, ele que é muito sincero, né? E como o próprio Jesus disse, sem falsidade, dá aquela trocada, como quem diz assim, tem alguma coisa estranha aí nessa história que você está me contando. E Filipe é muito sábio. Em vez de discutir, em vez de argumentar, como a gente faz tantas vezes com quem não quer ouvir a nossa proposta de apresentar Jesus, em vez de discutir, Filipe fala assim: uai, você tá na dúvida? Vem
e veja com seus próprios olhos. E o que Natanael fez? Aceitou o convite de Filipe, talvez por curiosidade, talvez pelo chamado, foi tocado. Ele foi ao encontro de Jesus. E o que aconteceu? Antes dele se encontrar com Jesus, Jesus veio ao encontro dele. E é sempre assim na nossa vida. Jesus toma a iniciativa. Jesus chama antes da gente achar que a gente é que vai. E Jesus realmente viu Natanael. O texto fala e você vai imaginando a cena. De olho fechado ou de olho aberto, Natanael chegando, indo para Jesus, meio desconfiado. Jesus vê primeiro. Ele vê Natanael. E comentou. Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Olha como é bom quando a gente chega perto de alguém já começa te elogiando, né? O israelita, aquele que é seguidor da proposta de Israel, do chamado de Israel, sem falsidade, Jesus já traz uma palavra para a vida dele, uma palavra de ciência. E Natanael aí já fica desconcertado e dá uma brecha para Jesus. Ele fala assim: de onde me conheces? Você está falando aí vem um homem, não sei o quê, de onde que você me conhece? Deu a brecha para Jesus entrar. E Jesus podia ter respondido assim: ô Natanael, eu te conheço desde que antes do seu nascimento, desde que você estava na barriga da sua mãe, eu te conheço. Mas para ser específico, para ser preciso, Jesus vem revelar uma verdade profunda do coração de Natanael. Ele vem fazer referência a algo íntimo, talvez que só ele soubesse. Ele vem falar: quando você estava debaixo da figueira, eu te vi, antes que Filipe te chamasse. O que ele estava fazendo debaixo da figueira? Não é da minha conta. Mas o importante é que aquela palavra tocou o coração de Natanael. Ele se sentiu desnudado, ele se sentiu sem máscara, ele se sentiu entregue, rendido a Jesus. Porque esta palavra de Jesus foi cura na vida dele, foi redenção, foi salvação, foi um toque do Senhor amoroso. E ele então não teve outra alternativa senão reconhecer: Senhor, Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Aquilo que Filipe tinha dito para ele. Como diz lá no Jó, agora não é porque eu estou ouvindo, é porque eu estou vendo. Não é porque alguém me disse, mas porque eu estou experimentando de fato. Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. E Jesus, então, maravilhoso, lança essa palavra, esta promessa: coisas maiores que essas verás. Que maravilha! Verás o céu aberto. O que quer dizer o céu aberto? A salvação aberta, o céu está aberto. A barreira que tinha entre nós e Deus, que o pecado colocava entre nós e Deus, o céu está abrindo, essa barreira está sendo quebrada. Verás os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, numa referência àquela passagem lá de Jacó, que vai ser o Israel, lá no livro de Gênesis, que teve aquele sonho e viu uma escada que começava na terra e chegava lá na profundeza do céu, tocava o céu, e por essa escada, é o que fala aqui, subia e desciam os anjos de Deus, para mostrar que Jesus que estava diante dele é essa escada que nos liga de novo com o céu, que nos liga de novo com Deus, que cura o abismo que o pecado veio fazer no nosso coração, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós vamos passando para o segundo momento, o momento de meditação.
em que eu vou descobrir o que Deus tem a me dizer pessoalmente com esta palavra hoje. E vou me posicionar diante desta palavra. Não basta falar de Jesus, não basta ouvir falar de Jesus. Tem que ter uma experiência profunda com Jesus. E assim vou me colocar no lugar de Bartolomeu e vou permitir que Jesus venha ao meu encontro hoje. Aquele que me procura, aquele que me vê, aquele que me ama, aquele que me escolhe antes da fundação do mundo, como eu falei e como ele fala em Jeremias: antes que do seio você fosse formado, eu já te conhecia. Ele fala para você. Antes do seu nascimento, eu já te havia consagrado. Eu já te havia designado profeta das nações. Não tenha medo, porque eu estou contigo para te livrar de todo o mal. Mesmo que meu pai me abandone, que minha mãe me abandone, eu fui escolhido, procurado, amado e visto por Jesus, que vem ao meu encontro revelar as verdades profundas do meu coração, que vem trazer uma palavra profunda para minha alma, porque Ele vê aquilo que eu quero esconder das pessoas. Ele vê e cura, Ele vê e salva, Ele vê e liberta, porque Ele é o Salvador, o Cordeiro de Deus. E assim eu vou me desnudando diante de Jesus, deixando que a palavra dele me desconstrua, deixando que a palavra dele tire as minhas máscaras. E vou me colocando também no lugar de Filipe, e vou percebendo aquele amor, aquele entusiasmo, aquela sede de anunciar Jesus. Aquela sede de dizer para o mundo inteiro que conheci Jesus, eu conheci Jesus. A parresia, a confiança, a franqueza, a coragem, a ousadia de falar com o outro: vem ver. Mesmo se alguém me desconstruir, vem ver essa maravilha que eu estou experimentando hoje, que eu experimento a cada dia com a palavra de Deus. E se eu olho para o meu coração e percebo que o meu coração não tem mais aquele entusiasmo, que o meu olho não tem mais aquele brilho, eu vou escutar a palavra de Jesus que fala: você tem perseverança, sofreste pelo meu nome, não desanimaste. Você não desanimou, eu não desanimei, Senhor. Mas tenho contra ti que arrefeceste o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. E eu diria: volta para Jesus, volta para o amor de Jesus. E assim nós vamos nos colocando em oração no terceiro degrau espiritual, que eu vou dizer: Senhor Jesus, eu permito que o teu olhar atinja a profundidade da minha alma hoje, neste dia, para que o Senhor venha revelar através do Espírito Santo a verdade do meu coração, a verdade que me toca, a verdade que muda a minha vida, para que eu seja salvo, para que eu seja curado, para que eu seja liberto pelo poder da tua palavra. Vem, Espírito Santo, e renova no meu coração a força do chamado de Deus na minha vida, a força da minha vocação, na maneira que eu me encontro como casado, como jovem, como esposa, como missionário. Vem, Espírito Santo, e transforma e renova o desejo de evangelizar, o desejo de testemunhar Jesus. Quero dar o passo na fé como Natanael, Senhor, e me lançar realmente na tua proposta, nessa intimidade, deixar que essa escada que é o próprio Jesus toque o meu coração e atinja profundamente o meu coração. Quero terminar essa oração com a palavra de Bento XVI sobre Bartolomeu, que fala o seguinte: a figura de São Bartolomeu nos diz que a adesão a Jesus
pode ser vivida e testemunhada sem obras sensacionais. São Bartolomeu não tem nenhum relato de grandes obras sensacionais, de grandes milagres. Nós também podemos ser santos assim. Quem é o extraordinário na minha vida? É Jesus, ao qual me chama a consagrar a minha própria vida e a minha própria morte. E vamos para a contemplação, para a comunhão espiritual, para permitir que eu perceba que o encontro de Jesus não é um fim, mas é o começo dessa aventura. Tomar posse de que eu acolho a experiência com o Senhor e digo: hoje eu não ouvi dizer, eu vi com meus próprios olhos. E tomo posse dessa promessa de Jesus para a minha vida hoje. Você está surpreso com o que está vendo? Verás coisas maiores que essa na sua vida. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça, que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Lexio Divina volta amanhã, se Deus quiser.